Beleza? Show de bola. Vamos para mais um vídeo aí, né? Na banca e ban. Unir o rosto aqui para não atrapalhar, galerinha. Beleza? 2016, show de bola. Nível superior. Então vamos lá. Nessa parte dessa prova do texto, você não lê esse texto, tá? Próximo texto vai ter que ler para fazer as questões. Quando tiver a questão do texto aqui, eu vou estar lendo com vocês aí, beleza? Show de bola? Então vamos lá. Essa primeira questão é a questão de porquê. Então tem que analisar quem? Analisar o porquê, ó. O porquê tá aqui, o porquê tá aqui, o porquê tá aqui e o porquê tá aqui. Ele quer o correto, certo? A norma culta, que é a questão correta. Então vamos lá. A primeira tá errada, porque teria que estar separado aqui o porquê. A segunda está errada, porque teria que ter o acento aqui no porquê. A última está errada, porque teria que ter um determinante, exemplo, um artigo, que na maioria dos casos tem um artigo aqui determinando, fazendo com que esse porquê se transforme no substantivo. Então a resposta correta é letra C, aluna. Yeah! Vamos para a próxima questão, aluno. Então vamos lá. No primeiro parágrafo do texto, Otto Lara Rezende, aí professor, tem que dar um pause aí e botar lá no primeiro parágrafo, beleza? Então vamos lá, o primeiro parágrafo tá aqui, ó. Aqui em cima da minha cabeça. Por que hei de agradar o rude sofrimento e mais rude torná-lo na desesperança? Por que proclamar a tristeza inútil diante das coisas que secretamente melhor compreendo? Não falarei do desamparo que inútil. Não falarei de desamparo que finalmente me aperta os dedos na garganta. Não citarei sentimento peculiar aos que têm propensão para o desengano e, mais do que nunca, ao crepúsculo, sentem-se traídos e ultrajados sem motivo. Não mais me referirei, opa, desenrola a vitrola aí, a estados de alma que nada contém além de um vazio cinzento e interminável, um abismo de sombra e de abstrato, onde a tristeza rumina o seu cadáver. Beleza? Show de bola, vamos voltar para a questão. Então, o primeiro parágrafo, show, Miri, vamos analisar. Letra D. Rejeita discussões sobre o estado da alma que representam algo mais que um vazio cinzento. Rejeita? Não. Isso aqui é o fechamento do parágrafo, não é a ideia do parágrafo. Então, isso aqui está falso. 2. Admite compreender melhor a tristeza? Nada a ver. C. Né? Não é. Letra B. Propõe debater um sofrimento peculiar. Debater um sofrimento peculiar? Também não. Agora, reconhece que o desamparo o atingiu, né? Onde está isso no texto? Deixa eu tirar o marcador aqui. Aqui, ó. Desamparo, desengano, né? Então aqui, ó. Não citarei o sentimento peculiar aos que têm propensão para o desengano, mais do que nunca ao crepúsculo, certo? Então, ele está falando aqui que aconteceu isso com ele, beleza? Show de bola! Também aqui em cima, ó, essa outra parte que tá até melhor. Não falarei do desamparo finalmente finalmente me aperta os dedos da garganta. Quem está apertando a garganta dele com os dedos? O desamparo. Então, é um sentimento que
tá agindo nele. Beleza? Beleza. Questão de verbo. A transposição do texto acima da voz passiva resultará da forma verbal. Então, gente, olha só. A voz passiva, ela tem duas. A sintética, que ela é igual o verbo mais a partícula ser, ou a analítica, que é igual ao verbo ser mais o verbo principal mais o aduído, certo? Então vamos lá. Ado, ada, ido, né? O particípio. Partícula C. Não tem nenhuma. Então, você já isola isso aqui. Certo? Não é essa. Pelas respostas aí você já vê. Qual é o primeiro verbo da voz ativa? Deu-nos. Então, deu é o verbo principal. Onde tem o verbo principal dar aqui, ó? Nessa resposta e nessa resposta. Então, essa aqui está errada e essa aqui está errada, que não tem o verbo dar como verbo principal. A resposta tem que ter isso aqui, ó. Verbo ser mais verbo principal mais o particípio. Sendo nos dada, não estaria, deu-nos, já deu a palavra para melhor silenciar, não estaria de acordo com o contexto. Agora, foi-nos dada, essa é a resposta. Letra C, aluno. A questão 4, gente, não pode ser realizada porque essa prova que eu tenho, ela apagou a resposta. Então não tem como comentar a questão 4, beleza? A questão 5 também, gente, essa aqui, ó, essa é a questão 5. Também não tem como fazer, né? Cadê a pergunta? Certo? Não fazer. Essa aqui também não tem como fazer, desculpa aí, não tem como comentar. Agora vamos ao texto que tem que ler, porque tem duas questões do texto aqui, tá, gente? Vamos lá. Primeiro parágrafo. Sabe aquele relógio que há dentro do celular e dos computadores? Que mesmo que o aparelho esteja desligado, mantém o horário e a agenda atualizados? Nosso inconsciente é igual. Ele tem um calendário infalível que faz com que tenhamos sensações e pensamentos comemorativos de datas que nem sequer sabíamos que lembrávamos. Outro parágrafo. Quando somos tomados por uma tristeza incompreensível, um desânimo fora de sentido, um choro estranho, uma brabeza despropositada, enfim, algo aparentemente fora de lugar. Talvez seja o calendário emocional. Algo pode estar sendo evocado nessa data, sem ter consciência, fazendo luto de aniversários, de morte, de separação, de saída de um emprego, da partida de um filho, de um aborto ou qualquer outro evento significativo, duro ou doído. Todas as datas estão registradas em nosso relógio interno. Outro parágrafo. Para fazer você acreditar nisso, vou recorrer à história que aconteceu com uma paciente minha. História essa que foi surpreendente até para mim, mesmo depois de décadas de trabalho como psicanalista. Ela acordava todos os dias 3 da manhã, depois demorava para dormir. Olha o relógio e confirmar a infalibilidade do despertador interno só piorava as coisas. A sensação era de estar sendo vítima de um complô. Havia anos que quebrávamos a cabeça tentando entender o porquê dessa persistente repetição. Sua vida mudou e isso passou. Andávamos esquecidas do enigma quando ela se pôs a falar sobre um período muito solitário e difícil em que, a trabalho, vivera na Coreia. Foi lá que essa maldição das 3 da manhã começou e as noites insones. Costumava pensar que aqui era 3 horas da tarde. Dessa vez,
Ao contar a história, lembrou que durante sua infância, o pai, que era viajante, passava a semana fora, partia sempre aos domingos, às 3 da tarde. Na sua ausência, a paciente ficava à mercê da mãe, cuja agressividade se expressara principalmente com ela. Outro parágrafo. A filha sabia que a saída do pai era o começo de uma jornada semanal de gritos e castigos. Muitos anos depois, soube-se que esse homem tinha 2 famílias. Mesmo sem ter consciência disso, a filha intuía que a sua partida era muito mais significante do que apenas trabalho, né? O hábito de despertar às 3 da madrugada, sentindo-se abandonada, como ocorria naquele lugar estrangeiro de fuso horário invertido, era um reencontro com a desolação que chegava quando ela partia. Último parágrafo. Essa história lembra a força das emoções internas que governam nossa vida. Elas serão ainda mais persistentes quando menos tivermos acesso a seu significado. Podemos combater uma insônia com essa usando uma medicação ou qualquer outro recurso. Mas custa ir um pouco mais a fundo e descobrir o sentido oculto desses acontecimentos psíquicos, aparentemente bizarros. Decifrá-los possibilita que nos maravilhemos frente à eficácia da máquina psíquica que nos move. Sua precisão pode até ser assustadora, mas a familiaridade com a lógica possibilita que certas maldições deixem de nos assombrar. Beleza? Show de bola! Vamos ao texto, a questão do verbo. Então, gente, vamos lá. Que faz que tenhamos sensações ou pensamentos comemorativos de datas que nem sequer sabíamos que lembrávamos. Se o verbo enfatizado fosse substituído pela forma verbal faria, faz por faria, a correta articulação entre os tempos verbais na frase seria representada em qual alternativa? Tivemos sensações ou pensamentos comemorativos de datas que nem sequer sabíamos? Não, sabíamos está errado. A letra D desconsidera porque não está no gabarito, tá? A letra C, soubéramos. Então, a questão está analisando estes 3 verbos aqui, ó. Certo? O faria ia jogar o verbo para que situação? Para soubéramos? Não. Saberíamos. Faria, saberíamos. Letra B. Beleza? Show de bola. Bom, essa questão também aqui não tem como fazer, não tem como comentar, certo? Vamos para a questão de texto, 2 questões de texto. A primeira questão de texto. A autora compara nosso calendário emocional ao relógio que há dentro do celular e dos computadores, no seguinte trecho. Letra A, os 2 falam e nos deixam perdidos diariamente. Nada a ver. Letra B. Existe hoje uma ligação quase emocional entre o homem e a máquina? Não fala isso o texto. Só que a letra C. Ambos guardam informações que podem ser evocadas em momentos posteriores. Resposta: letra C. Show? Vamos para a questão 9. Mais uma questão de texto. Show de bola? Analisa as proposições. Aí aqui embaixo, ó, está em consonância com o texto, então quer saber o quê? Resposta correta. Vamos lá. 1. Após anos de terapia, a paciente mencionada no texto e a autora, sua psicanalista, conseguiram concluir a insônia da que ela estava relacionada a um período bastante turbulento em que vivia na Coreia e era submetido constantemente à agressividade física e verbal dos pais? Não. Né? Isso aí não está de acordo com a ideia do texto. Está falsa. Diana Corso adverte que as emoções internas governam nossa vida, se assim o permitirmos.
Por isso mesmo, recomenda que tenhamos um mínimo de acesso a elas e a sua significação? Também não. A autora também avalia que devemos combater a insônia usando medicações específicas, caminhos mais eficazes e seguros do que tentar ir a fundo nas emoções, desvendando o sentido oculto. Nada a ver, pô. A paciente dela era, né? Falou o caso da paciente, só descobriu por causa. Ela falou do medicamento, mas a paciente só aconteceu isso por causa dos traumas psíquicos passados, né? Então isso aqui tá falso. Então, tudo tá errado. Então, nenhuma das proposições elencadas. Letra D, aluno. E a última questão aqui, ó. No trecho abaixo, possibilita a alteração de grafia em alguns vocábulos. Então, alterou-se a grafia de alguns vocábulos. Então, a questão de ortografia, beleza? De modo passar a não estar registrado de acordo com a norma, com a gramática, normativo, vocabulário ortográfico da língua portuguesa, ou VOLP, certo? Para que o texto esteja em consonância com a norma culta da língua, deverá ser modificada a grafia de... Então, conta nesse tipo de questão assim, você tem que ver quais são as palavras que estão erradas, certo? Então, faz alguma diferença para o comportamento das pessoas imaginar que Deus está monitorando suas ações e é capaz. Esse capaz aqui, ele é com Z, certo? Porque existe a palavra capas, capa de chuva, certo? E é com S. Aqui está errado. Esse age aqui é de punir quem age de forma contrária às regras morais. Já existe, aqui é já há uma literatura científica considerada relatando as tentativas de investigar, investigar essa questão experimentalmente. E um dos maiores estudos sobre o tema foi o mote dessa reportagem recente, que faz a edição com C cedilha, certo? Que vem impressa na folha. A resposta é curta. As pessoas parecem de fato agir com G, né? De um jeito um pouco mais honesto quando afirmam crer em divindades que monitoram os seus malfeitores com L, ao menos quando estão ligadas com outras pessoas, mesma religião com elas. Então vamos contar os erros, né? Vamos contar os erros. Trocar a cor aqui. Show. Ó. Um erro. Ficou legal não. Vou botar outra cor. Erro 1. Erro 2. Erro 3. Erro 4 e erro 5. Vamos analisar? Mais de 6 vocábulos? Não, são 5. Letra C. Menos de 4 vocábulos? Não, são 5. Letra D. Mais de 7? Não, são 5. E a letra B. Mais de 4 e menos de 7, porque são 5. Beleza? Então, gente, até o próximo vídeo. Deus te abençoe e continue estudando. Passe no concurso.